Meus amigos, é o seguinte, nós falamos aí já dentro da nossa jornada na primeira semana, nós cuidamos do corpo, né? Nós cuidamos da nossa alma, nós falamos de uma série de coisas relacionadas ao nosso lado comportamental, para nos fortalecermos enquanto líderes. Depois, nós iniciamos, né, essa parte operacional, essa parte de fundamento, de como a coisa funciona de fato dentro de uma confeitaria, dentro de uma padaria, dentro de uma chocolateria, de um restaurante, e como isso deve se desenvolver ao longo do tempo. E aí nós falamos de duas coisas que são fundamentais dentro de uma produção, dentro de um negócio de um modo geral. Nós falamos de fluxograma, que foi o primeiro tema. O que seria isso? Tudo precisa de fluxograma. O que é um fluxograma, Ricardo? São pré-determinadas, diretrizes pré-determinadas com antecedência. Ou seja, são situações, são processos que você vai determinando sob a orientação do seu plano estratégico, e a partir daí você cria ali um fluxograma que é para melhorar o seu desempenho dentro do seu serviço específico. Consequentemente, para que esse fluxograma tenha eficiência, você tem que ter um organograma, que nós falamos também ontem, ou seja, a organização, gestão de tempo, gestão de local, de setor, demanda, tudo isso nós já falamos aqui. Obviamente não foi algo que eu adentrei muito, porque isso demanda tempo, porém você tem que saber que isso é fundamental, e lá na frente vocês vão entender que nós vamos fazer uma imersão muito grande nisso, que vai resolver o problema de vocês. Ou seja, minha visão é que ao final dessa jornada vocês têm uma visão ampla, vocês têm, eu posso dizer para vocês, o terceiro olho aberto, ou seja, para que vocês possam observar com maior facilidade os detalhes. E aí hoje nós iremos entrar num ponto que é o extremo. Ou seja, nós iremos sair da nossa produção, e vamos lá na ponta do nosso negócio. Nós vamos falar de atendimento. Atendimento é a dor de 99,9% dos empreendedores de um modo geral. Quem de nós não tem dificuldade com o atendimento? Todos nós temos dificuldade com o atendimento. E hoje nós vamos falar de atendimento. Por que nós temos que falar de atendimento, Ricardo? Porque é o seguinte, dentro do nosso negócio, empreendedorismo de um modo geral, você é obrigado a ter uma visão ampla e clara de atendimento. Porque empreender é você vender algum produto ou algum serviço. Dentro da confeitaria especificamente, nós somos obrigados a ter uma visão muito clara desses dois processos, de produto e de atendimento. E aí nós vamos nos deparar com uma realidade já poderosa agora, que é uma pergunta para vocês, porque em cima dessa pergunta você já vai resolver muita coisa. Exemplos. Bom, nós temos que observar o seguinte, a venda, ela é atender a necessidade específica de alguém, ok? Bom, será que o seu produto hoje, o que você oferece, atende e corresponde à necessidade do seu cliente? Essa pergunta é para a gente refletir. Porque, meus amigos, nós na maioria das vezes, a gente vai fazendo produtos que a gente vai vendo que está em evidência. Hoje nós temos a rede social e eu falo o seguinte, cara, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, a bagagem que eu tenho hoje, há 20
anos atrás, vamos botar 10 anos atrás, 20 é muito tempo, eu estava entrando, não tinha nem maturidade para isso. Mas há 10 anos atrás, hoje eu era um cara milionário. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, nós, no início dos anos 2000, nós não tínhamos essa ferramenta muito clara, muito específica, muito direta que nós temos hoje, que é a internet. A gente não tinha. E aí também a gente, para poder fazer a venda, era mais difícil. Por que era mais difícil? Porque hoje eu falo o seguinte, que alguém já fez algo, alguém já pensou algo, então é mais fácil para mim me modelar naquilo ali. E quando eu falo às vezes que ninguém cria nada, você apenas reinventa e apenas coloca hoje num cenário favorável, isso é real. Porque como o Roger que está aqui, o Roger, nós fomos colegas de quarto nos cursos, nas imersões da Apurados do Brasil, em 2003, 2004, 2005, ou seja, significa que nós, aí só que eu conheço o Roger aqui, são 16 anos trabalhando. O Roger passou por muitas multinacionais, eu representei muitas multinacionais, e aí o que acontece? Eu falo para vocês em termos de receitas, em termos de vivência, que tem produtos que acontecem lá na Europa que estão lá há 10 anos que está chegando aqui agora, que já acontecia lá. Então, nós temos que ter a sabedoria de entender que é cíclico. O que eu estou fazendo aqui agora, alguém não, em alguma parte do mundo, em algum momento já desenvolveu. A diferença é como eu vou envelopar esse produto e entregar para o meu cliente. Então, isso faz diferença. Eu queria mandar um abraço aqui para um cara fenomenal aqui que entrou aqui agora, o Fabrício. Fabrício Lima é um monstro da panificação. É um cara diferenciado, um cara que eu gosto muito, que está lançando aí o seu curso, né, de panificação artesanal, conceitual, em breve. Então, se vocês ainda não seguem o Fabrício Lima Baker, segue o Fabrício lá, pode ter certeza que é um cara que vai oferecer um conteúdo também para vocês de muita relevância. É um cara que foi um demonstrador técnico de uma grande indústria alemã do Brasil, tá? Brigadão, Fabrício, por você estar aqui conosco aqui, seja bem-vindo, ok? Então, pessoal, dando sequência a isso aqui, o que nós temos que entender? Que tudo dentro do nosso negócio, tudo acerca do nosso negócio é venda. Coloca uma coisa na sua cabeça. Uma empresa não vive de visitação, ela vive de venda. Antigamente, as padarias e muitos ainda gestores ultrapassados que estão lá atrás ainda, né, na era do dinossauro em termos de negócio, refere-se às suas atendentes como balconistas. Então, se você tem esse pensamento de venda de balconista, parabéns, você está assim convidado a entender que você está numa letargia e que você daqui a pouco você vai morrer, você está agonizando. Por que você está agonizando? Porque venda é conexão. E isso é uma coisa que eu falo todos os dias dentro da loja. Lembrando que hoje, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho uma loja. E isso aí é um negócio que me pega muito todos os dias. Todos os dias você tem que falar para as pessoas, olha, veja bem, isso aqui é um conceito. Você tem que receber as pessoas como se fossem convidados. Isso é todos os dias. Não tem como você fugir disso. Ah, Ricardo, mas eu não tenho uma loja. Beleza, mas você vende o produto para alguém, não é? Alguém atende o seu cliente no WhatsApp. Alguém atende o seu cliente no corpo a corpo. Alguém está fazendo isso para você. Aí o que nós temos que entender? Que não adianta eu fazer o melhor produto, não adianta eu fazer o melhor bolo, não adianta eu fazer o melhor pão da vida, criar toda a estratégia de marketing em cima daquilo, mas se eu não tenho uma pessoa eficaz na venda, não adianta. Isso aí não funciona, porque na verdade o grande segredo da venda está na conexão. Pessoas se conectam com pessoas.
Pessoas não se conectam com coisas assim diretamente. Eu vou comprar aqui esse relógio aqui porque ele é bonito. Não. Isso aí é a pessoa que ela é empolgada, que não dá valor ao dinheiro dela. A pessoa que quer buscar um relógio, ela depende de alguém falar assim, não, esse relógio ele é bonito, mas ele não é tão eficiente assim. Você constrói. Isso é construção. E aí o que acontece? Se você não entende isso, você não funciona. Por quê? Lembrando que o seu produto tem que atender a necessidade de alguém. E isso tanto faz se é uma padaria de esquina, se é um café bem posicionado, se é um e-commerce, que é a venda online, você tem que direcionar a sua linguagem para aquele tipo de cliente que você quer atingir. Então não é tão simples assim. Muitas das vezes, meus amigos, a gente se depara com uma situação que é violenta. Sabe qual que é? Você identificar que, na maioria das vezes, o seu produto não atende à necessidade do seu cliente ou a linguagem, a sua abordagem não está tão clara. O que você vende de fato? Escreve isso aí no seu caderno. O que você vende de fato? Aí eu já vou te responder isso aqui com uma visão poderosa para você. Primeiro, você não vende nem bolo, você não vende pão, você não vende salgado, você não vende bombom, você não vende nada disso. Sabe o que você vende enquanto proprietário de uma confeitaria, de um café, de uma padaria? Momentos de prazer em família. Olha só que poderoso isso. Você não vende nem bolo, você não vende pão, você não vende doce, você não vende nada disso aí. Isso aí é apenas um gatilho. Você vende momentos de prazer em família. Ou seja, hoje eu luto todos os dias para que as pessoas tenham uma experiência legal dentro do meu empreendimento. E é o que vocês devem buscar ter também. Você deve buscar com que as pessoas tenham momentos de prazer dentro do seu propósito. Ou seja, se você tem um produto lá, observe que o seu bolo ele não vai ficar de enfeite. Seu bolo, as pessoas vão comemorar algo, comemorar uma conquista acerca do seu bolo. Pode ser um batismo, pode ser um casamento. O bolo ele está sempre em evidência dentro de um momento de prazer em família. Então, o que acontece? Eu tenho que entender isso, porque quando eu entendo isso, eu vou criar argumentos que irão de encontro com a necessidade do meu cliente. Então, o que acontece? Se eu não tenho isso muito claro na minha cabeça, eu não vou conseguir transferir essa mensagem para os meus colaboradores. Lá na loja, por exemplo, nós temos mais de 20 pessoas envolvidas na frente ali do propósito. E há falhas ainda. Olha bem, e vai haver falhas. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, nós somos falhos. Não tem jeito. E isso é o que? É uma evolução, uma busca contínua para a melhora. Então, se hoje você tem um negócio aí, não me interessa se é na sua casa ou se é fora. Nós temos que ter sabedoria de entender que nós temos que estar cada vez mais afinados com a necessidade do cliente. Sabe o que o cliente mais necessita, mais quer dentro dos nossos estabelecimentos? E olha que isso eu falo todos os dias dentro do meu empreendimento, dentro daquilo que me compete. O cliente quer ser assistido, ele quer ter a sensação de ser assistido. E isso aqui é muito importante, gente, o que eu estou falando para vocês aqui, porque você pode ter o melhor produto dentro da sua vitrine, você pode fazer o melhor bolo, mas se esse primeiro contato, esse atendimento, ele não for bem feito, qualquer coisa que você botar na mesa do cliente vai ser ruim. Qualquer coisa.
Você pode botar lá o melhor bolo. Por exemplo, eu tenho um produto lá na loja que eu vendo lá horrores. Mas quando a pessoa ela não é bem recebida lá na loja, quando às vezes ela é maltratada no sentido, às vezes assim, lembrando que às vezes essa visão de maltrato, ela é interessante. Porque nós temos que entender o seguinte, por exemplo, eu sou um cara que sem querer eu tenho um tom de voz acima, sem querer, isso é uma coisa natural minha que eu fui desenvolvendo ao longo da vida enquanto vendedor, enquanto conversando com as pessoas, eu não podia falar para dentro, eu tinha que falar para fora. O falar para dentro é quando você não tem propriedade para falar e você fica ali falando baixinho, com medo daquele negócio todo. E aí eu fui seminarista, né? Então eu sempre gostei muito dessa visão da fala, essa visão da eloquência, né? Do poder da comunicação, da linguagem erudita. E aí o que acontece? Em determinadas situações, quando eu vou passar às vezes uma orientação para uma pessoa, eu falo assim, olha, Ana, por exemplo, eu vou usar a Ana como exemplo. Ana, nós temos que finalizar o ovo Benedict para a mesa tal. Se a Ana não me conhecer, se a Ana não entender que o meu tom de voz ele é acima, é o meu natural, a Ana pode ficar chateada comigo. E aí, se a Ana não tem um padrão emocional definitivo ali, cai a vibração da Ana na minha cozinha e começa a gerar os problemas. Isso acontece muito no atendimento, principalmente atendimento de mesa. Então, às vezes, nós temos que entender o seguinte, a nossa postura corporal, a nossa postura de comunicação, ela tem um peso muito grande na minha chegada. Tem pessoas que na hora que ela chega, o ambiente já muda, isso aí é natural. Só que nós temos que tentar, na maioria das vezes, nos adequar, nos modular dentro daquele negócio. Eu falo isso, eu tenho garçom lá na loja. E eu, por exemplo, às vezes acontece casos isolados lá, que é um problema que eu tenho que abraçar. Porque a gente que contratou, e aí você tem que estar conversando com esses caras, você tem que estar conversando com a sua equipe de vendas, você tem que estar conversando com o cliente, e entender que às vezes tem casos que são pontuais, tem casos que o cliente já chega lá revoltado, ele já chega buscando alguém. E aí eu tenho um cara que do lado de cá, ele talvez não esteja num bom dia, aí na hora que duas pessoas às vezes que não estão bem encosta, aí acontece um raio ali, bum, aí estoura um problema. Ah, Ricardo, por que você está falando isso? Porque isso é venda. Isso é venda. A venda humanizada, ela tem esse problema. A venda humanizada, ela vai nos expor muito. Ela nos expõe. E nós, na maioria das vezes, não temos essa sabedoria. Aí o que acontece? Volto a te dizer, como você vai diagnosticar e vai entender isso dentro do seu negócio? Mais uma vez, de forma simples, é impossível você gerir problemas se você está enraizado no braçal, não tem jeito. Então o que vai acontecer? Te convido a sair do seu negócio, seja ele do Instagram, seja ele de uma loja física, seja você funcionário ou gestor de alguma empresa. Saia da sua loja, vai para o outro lado da loja e se coloque no lugar do cliente. Se coloque no lugar do cliente. Faça isso aí, é reflexão. Saia da tua loja e você vai entrar na tua loja, você vai mudar o cenário da tua visão, ou seja, você vai a partir de agora, você vai entrar dentro do seu negócio com uma outra visão. Você entra pela porta da frente, a gente enquanto funcionário, enquanto gestor, às vezes, na maioria das vezes, a gente entra pelo lado, né? Pela porta lateral, pela porta dos fundos, né? Mas enquanto gestor, entra pela porta da frente com a visão do cliente, a visão privilegiada, o que o cliente está enxergando na sua vitrine. Se você tem uma rede social, o que o cliente está enxergando na sua rede social? O que ele está vendo lá? Olha bem como isso é poderoso.
Isso aí, gente, é um negócio que faz uma diferença absurda, principalmente em termos de confeitaria. Porque o que que acontece? Isso aqui se chama geração de valor. Quando você compreende qual que é a necessidade do seu cliente, quais são as suas falhas, quais são os seus pontos positivos, você começa a vir consertando aonde você está falhando. Mas se você não faz essa análise, você não vai conseguir obter êxito. Aí o que que acontece quando eu falo que não adianta você estar comprando um monte de receita, um monte de apostila, porque isso é igual contrato de gaveta. Você sai comprando um monte de livro, um monte de receita, você vai buscando um monte de informação ali, mas você acaba que não tem foco. Volto a dizer, quem faz tudo não faz nada. Você tem que ter foco em algumas coisas, você tem que escolher uma diretriz e ir com ela. E aí você vai lapidando aquilo de acordo com o que vai acontecendo. Um gestor, ele tem que estar preparado para solucionar problemas. Um líder, ele tem que adorar problemas. O cara que é líder de fato, que é um empreendedor de fato, ele tem que gostar de problemas. Por quê? O serviço dele é solucionar problemas. Se eu não gosto disso, eu estou na função ou no papel errado. Porém, se você quer empreender, se você quer vender algo, você tem que se atentar a isso. Bom, como eu vou fazer isso? Não adianta eu falar assim, eu vou fazer bolo. Eu vou vender bolo. Vou vender bolo porque agora a Covid tirou meu emprego, eu estou em casa, eu sei fazer bolo. Beleza. Você sabe fazer bolo. Certo. Beleza. Você sabe vender bolo? Por quê? Quem vende bolo vende carro, vende tudo. Você é vendedor? Você tem características em você de vendedor? Você consegue se posicionar com autoridade diante do seu produto? Você consegue? Você consegue criar argumentos palpáveis dentro do seu produto para que as pessoas confiem no que você está falando para ela? Olha bem, como é que isso é poderoso. Então, diante disso aqui, cara, você tem que entender o seguinte, que não é a receita de sucesso, não é isso. É você criar um cenário no qual as pessoas enxergam que o seu produto vai solucionar um problema dela, especificamente. E isso faz uma diferença muito grande. Ah, Ricardo, por que você fala isso? Primeiro, eu conheço as 3 fases do negócio. Eu conheço de produção. Conheço de produção desde a importância de um colaborador que faz limpeza de assadeiras, porque é aonde eu comecei. Eu conheço de mesa de produção, porque eu posso afirmar para vocês que essa é a minha formação. Eu sou padeiro, sou confeiteiro, sou chocolateiro, sou pizzaiolo. Ou seja, eu sei os tempos das coisas, eu sei fazer. Só que hoje eu estou na função de proprietário, de gestor, de líder. E aí tem uma coisa que eu sei que o meu padeiro lá atrás, que a minha vendedora lá na frente não sabe, é o rombo, que é pagar contas. Então olha bem para vocês verem como é que a coisa funciona. Ah, eu sou um excelente padeiro, sou um chefe de cozinha, tal. Beleza. Só que não adianta você saber fazer as coisas se você não sabe gerir, se você não sabe vender. Você só vende aquilo que você compraria. Vou te soltar uma pergunta poderosa. Você compraria o que você está oferecendo hoje para as pessoas? Você compraria? Você acha que o que você está vendendo hoje para as pessoas vai fazer a diferença na vida delas naquele momento especial? Você acha que o seu bolo é o melhor bolo do mundo? Você tem essa convicção? Porque você só vende aquilo que você tem convicção. Se você não tem convicção, você não vende. Porque nós temos que ter isso. Nós temos que ter isso. Observem bem. Observem bem isso. Isso aqui é poderoso, você só vende aquilo que você tem convicção.
Se você está convicto que você está no caminho certo, você vai com fé, vai dar certo. Isso é poderoso, gente, isso aqui. Agora, se eu ainda não tenho essa convicção, se eu faço pão porque eu estou vendo as pessoas fazer pão. Eu faço bolo porque minha vizinha falou que fazer bolo é bom, que dá dinheiro. Que hoje eu vou fazer salgado porque eu sei que é bom, que dá dinheiro. Não, gente. Para com isso, pelo amor de Deus. Não é assim. Isso aí, o que vai acontecer? Se você segue essa filosofia de fazer tudo porque as pessoas estão falando que isso dá dinheiro, não vai por esse caminho, que aí você vai gerar uma obesidade cerebral. O que é obesidade cerebral? Acúmulo de informação. E aí você não vai fazer as coisas que tem que fazer bem feitas. Quando você entende que isso funciona, que é o poder da venda, o poder da argumentação, você tem que entender o seguinte, que às vezes um produto que você faz uma boa venda, que você conhece, que você compreende, você estoura. Você estoura. Não é você fazer muito. Não é você fazer muito. É você escolher um caminho, escolher algo que você tem habilidades específicas para desenvolver aquilo da melhor forma possível e você criar argumentação de venda. Então, nós temos que ter essa visão de que não é uma receita, é o que você faz com aquela receita. Quantas pessoas têm receitas muito boas, melhores do que a minha? Muitos. Eu não sou o melhor confeiteiro do mundo. E jamais você. E eu não posso ter isso na minha mente. Se eu achar que eu sou o melhor confeiteiro do mundo, eu também estou fadado ao fracasso. Por quê? Eu estou colocando a minha vaidade na frente. E um dos maiores segredos para o crescimento na vida se chama humildade. Isso é processo bíblico. Jesus nos deu essa lapada na nossa cara. Por quê? Jesus era o filho preferido do Senhor e ele veio na maior humildade. Então, o que eu penso hoje? Se Jesus hoje tivesse vindo na terra, que ele vai vir, se ele não está por aqui ainda, né? Porque a gente não sabe, né? Jesus, ele não estaria dentro de um palácio. Ele não estaria. Jesus não estaria dentro de um terno da Armani. Jesus não estaria dentro de um carro, né, de 500 mil reais. Ele não estaria. Porque ele nos mostra que a base de tudo se chama humildade, acessibilidade. Então isso aí, o que acontece? Se eu não tenho essa visão de sabedoria milenar, eu vou me lascar, porque eu vou me colocar numa posição que eu me acho a bala que matou John Lennon. Então é o seguinte, quanto mais alta é a minha vaidade, mais alto é o meu ego, mais bonito é o meu tombo. Por quê? Porque as pessoas não querem estar perto de pessoas soberbas assim, da ganância. Isso aí não funciona. E isso eu falo o seguinte, desde o início, todas as pessoas que me seguem, que me veem assim, às vezes vai falar assim, cara, esse cara ele tem uma visão diferente, eu não entendo. É simples. É simples. Eu sou uma pessoa que eu não tive berço de ouro na minha vida. Só que eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que está aqui. Provavelmente ela ainda deve estar aqui, deve sair daqui a pouco para poder ir trabalhar. Eu aprendi uma coisa. A minha mãe me ensinou a trabalhar desde pequeno. Eu sou do interior, então eu já vendi alface, já vendi laranja, já vendi jornal, já trabalhei em açougue, já trabalhei em supermercado, né? Já fui repositor, já trabalhei em padaria, fui seminarista, uma série de coisas. E uma das coisas que eu aprendi muito com a minha mãe, e eu me modelo muito na minha mãe nesse sentido, que é você entender que você tem que tentar entregar o seu melhor sempre para as pessoas. Que humildade não tem nada a ver com restrição financeira. Humildade é uma característica, é algo importante. Olha que a minha mãe é uma pessoa que ela me dá prova todos os dias de discernimento, de perseverar. Eu quero. Em cima do que? Do propósito. Qual que era o propósito da minha mãe para comigo e a minha irmã, que fez aniversário recentemente?
nos dá um lar, nos dá uma educação, tudo aquilo que ela não teve. E aí, só que uma coisa era fato, minha mãe me falou um negócio uma vez, que hoje eu carrego isso comigo. Eu tinha ali meus 18 anos, e eu virei pai naquela época lá, e fui massacrado naquela época, né? Eu fui tido como um irresponsável, tarará e tarará. Só que aí o que acontece? Eu cheguei em casa com aquilo, eu sempre assumi os meus compromissos, e a minha mãe me disse uma coisa que é importante. Meu filho, você tem que assumir as suas responsabilidades, mas jamais deixe que alguém te menospreze. Quando ela falou aquilo para mim, aquilo veio igual uma flecha ali, que eu estava revoltado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entender o seguinte, que eu tinha que ter propósito, que eu tinha que ter objetivo na minha vida, que eu tinha que ter direcionamento. E aí eu fui buscando as formas, e o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que as pessoas tinham colocado na minha vida de negativo, tudo aquilo que as pessoas tinham colocado na minha vida de negativo, e coloquei como meta. Mas não meta para mostrar para eles que eu era capaz, não, mas como metas para mim alcançar a evolução. E aí quando eu fui me vendo diante disso aí, eu entendi que ser humilde era o primordial. Porque quando eu me coloco numa posição de humildade, vai fazer com que as pessoas se aproximam de mim e irão, muitas das vezes, me aconselhar. Quando você se coloca no papel de humilde, você se conecta com todas as pessoas. E isso é importante. Lembrando que humildade não tem nada a ver com pobreza. Quando você fala de pobreza, nós estamos falando de improdutividade. A raiz da palavra pobreza é improdutivo. Não tem nada a ver com humildade. As pessoas às vezes distorcem. Então, quando você vai entendendo que isso funciona, você vai falar assim, bom, será que hoje eu estou me comportando como uma pessoa humilde, uma pessoa aberta ao aprendizado, uma pessoa que está pronta para receber? Porque o que eu estou passando para você na jornada, sabe o que é? Humildade. Que você tem que estar aberto ao aprendizado. Que se você se fechar na sua bolha das suas certezas, você não vai conseguir crescer. Por quê? Se você não cresceu até agora, se você comprou receitas que as outras pessoas estão fazendo e está dando certo na visão delas, e você acha que você poderia estar sendo melhor, você está errando em alguma coisa. Aonde você está errando? Será que você está seguindo o caminho certo do seu coração enquanto propósito? Então, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui são verdades que elas têm que ser ditas. E às vezes a gente acha que não está preparado para ouvir a verdade. A gente nunca estará pronto para ouvir a verdade. Em Oséias 4, o Senhor diz o seguinte: o meu povo padece por falta de conhecimento. Ontem eu soltei isso num story e teve pouquíssimas curtidas. Você sabe por quê? Porque ninguém gosta de ouvir a verdade na maioria das vezes. O ser humano prefere viver numa bolha em volta da vaidade do que escancarar o problema. Então isso a gente vive no nosso país. E o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que nós temos que solucionar os problemas. Não adianta você usar um metiolate. Metiolate não cura ferida. Não cura ferida. Ele ameniza uma dor, mas ele não cura, ele não é cicatrizante. Aí se você pega a sabedoria milenar, você quer resolver um problema, quer cicatrizar um problema, você quer cicatrizar um problema, vai ali fora, ali, ó, pega ali uma babosa, por exemplo, e passa ela na sua ferida. Você não precisa ir lá na farmácia comprar o metiolate. Vai ali no canteiro, pega ali uma babosa lá e passa ela. Em poucas horas você vai estar lá com a sua ferida cicatrizada. Mas não, você prefere ir na farmácia pegar o metiolate. Por quê? O mundo fala para você que o metiolate vai resolver o problema. E não é assim. Não existe essa receita. Existe um conjunto de ferramentas que você vai entender que se você se conectar ao seu propósito, se você buscar se municiar de informações que só você detém,
que só você detém, porque é você quem faz, você passa a gerar credibilidade perante as pessoas, autoridade perante as pessoas. Um exemplo, quando a pessoa fala assim, se alguém for te perguntar agora aqui, tá, Delícias da Jesse. Delícias da Jesse, eu fui lá na outra pessoa lá e ela faz o bolo mais em conta. Faz o bolo mais em conta. Então, assim, é difícil, eu não vou conseguir comprar de você, porque tá mais caro. Aí você fala, ah, tá bom. Aí você pensa assim, não, o meu preço ele tá fora. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nem sempre preço está linkado à qualidade. Observe o seguinte, passa em qualquer padaria que você passar e sai dessa live aqui, vai em qualquer padaria, em qualquer confeitaria, você vai ver lá uma tartelete de morango lá, precificada lá entre 6 e 8 reais. Aí você vai perguntar para o dono lá assim, por que ele vende naquele preço? Que ele vai falar assim, não, é porque que as pessoas não pagam. Ele vai falar isso para você. Se você for chegar lá na minha loja, você vai ver uma tartelete de 15 reais e eu não dou conta de fazer. Sabe por quê? Porque não é o produto, o problema não é o produto, é como você envolve o produto, é como você vende o produto. É isso que você tem que entender. É como você entrega aquilo para o seu cliente. É a forma que você enxerga aquilo dentro do propósito, é o momento, é você entender o que o cara está buscando ali, você seletar. Esses dias eu dei uma palestra para vendedores, para técnico vendedores de um grande distribuidor, e o tema foi o seguinte: não seja um simples atirador, haja como um sniper. Ou seja, na venda, no atendimento ao público, você não tem que ser um simples atirador de estar jogando ali informações vazias. Você não tem que perder tempo ali sendo qualquer um. Você tem que ser letal. E para você ser letal, você tem que ter conhecimento. Conhecimento do quê? Do produto que você está vendendo. Da necessidade que vai de encontro à necessidade do seu cliente. É isso que você tem que entender. Você não tem que entender o seguinte, todo mundo faz. Ou seja, veja bem, por que eu fiz essa